Vocês estão bem, amados? Aleluia. Então a gente vai ficar melhor ainda, né? Porque adorar já é tudo de bom. Ouvir da palavra é tudo de melhor. Tá na casa do Senhor, uau. Então hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, para uma palavra especial que, como David disse no começo aqui, a palavra, quando a gente vem ministrar, ela sempre fala primeiro com a gente. Assim como o louvor também, né? E essa palavra falou demais comigo. Cadê o Edivando? E a culpa é do Edivando, que começou essa história domingo. A culpa é dele. Eu estava quietinha ali no meu canto. Aí o Edivando veio domingo e ministrou sobre o filho pródigo, né? Aí minha cabeça ficou um turbilhão. E eu fui buscar um pouco mais sobre esse filho pródigo. Então, pode abrir sua Bíblia em Lucas 15. Amém? Mateus, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Mateus. Som. 1, 2, 3. Água para mim, por favor. Lucas 15. Pode abrir sua Bíblia. Amém? Obrigada. Deixa o pessoal se achegar, se assentar, abrir sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet. Hoje não é mais só a Bíblia Folha, né, gente? Tem outras opções para a gente também. Mas quem está com a Bíblia em folha vai poder observar um pouquinho melhor o que eu vou falar hoje. Lucas 15, amém? Todo mundo abriu aí? Lucas 15, ele traz Jesus falando sobre parábolas. E a gente pode observar aqui, ó, que tem a primeira parábola que diz assim, em Lucas 15, verso 3. Ela tem um título aí, não tem? A parábola da ovelha perdida. Acharam aí? Depois, mais para frente um pouquinho, tem a parábola da moeda perdida. E um pouquinho mais para frente, a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Então, aqui no capítulo 15 de Lucas, traz essas 3 parábolas, que na verdade, elas têm algo em comum. E é isso que eu queria que vocês olhassem hoje, nessa noite. O que essas 3 parábolas trazem em comum? Todas elas falam sobre algo perdido. Né? A primeira que fala sobre a ovelha perdida. A segunda, sobre uma moeda perdida. E a terceira, sobre um filho perdido. Só que todas essas 3, elas estão falando, na verdade, de uma pessoa. É de uma pessoa perdida do Senhor, que se perdeu por algum motivo do Senhor. Essas 3 parábolas, elas envolvem pessoas. Mesmo embora uma esteja falando de ovelha e a outra de moeda, mas na verdade Jesus está usando isso para falar sobre pessoas. Todas elas têm alguém que precisa se arrepender, ou alguém que se arrepende. E todas elas também, depois que essa pessoa se arrepende, ela tem uma comemoração especial. Todas elas têm isso em comum. E olha só, eu anotei algo aqui, ó. Todas elas falam dessas coisas em comum, mas o perfil de cada um desses perdidos é diferente. Portanto, a forma de trazê-los de volta também é diferente. Porque cada um, a gente vai ver nessas 3 histórias, se perdeu de alguma forma.
E também para recuperar esses 3, vai ser usada uma forma também diferente. Porque às vezes a gente não acha assim, que a gente quer fazer com todas as pessoas do mesmo jeito e a gente quer que tenham os mesmos resultados. E não é assim que funciona. Até mesmo Jesus usou essas 3 parábolas para mostrar isso. 3 parábolas que falam da mesma coisa, mas parece que são histórias totalmente diferentes. Mas a gente vai ver agora que elas não são diferentes. Todas elas estão trazendo alguém de volta que se arrepende. E há uma comemoração nos céus por conta disso. Então vamos voltar lá para a parábola. A primeira parábola que a gente vai falar é da ovelha perdida. Então ela diz assim, verso 3. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia, alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então você viu, fala de uma ovelha perdida, fala de alguém que se arrepende e reúne pessoas para se comemorar isso. Só que essa ovelha, ou essa pessoa, ela estava com um ajuntamento de pessoas, ou de ovelhas. Aqui diz que eram 100. Mas o pastor percebeu que uma não estava. E aí o que o pastor faz na história? Ele deixa essas 99 no campo, que às vezes para a gente fala assim, é um campo, parece um lugar solto. Mas aqui, no contexto da história, esse campo era o lugar onde elas ficavam. Então era um lugar seguro. Aonde ele deixou essas ovelhas, era um lugar seguro para elas. E ele deixa elas lá e vai atrás daquela que se perdeu. Aqui no texto, não fala por que ela se perdeu. No texto lá do filho pródigo, que a gente vai ver, fala o que aconteceu. Mas aqui não fala. Só fala que a ovelha se perdeu. Mas o pastor percebeu e foi buscá-la. E qual é a ideia hoje nossa aqui? É o culto família, não é? Então eu gostaria que você trouxesse para o seu coração hoje, especificamente nesse assunto de ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, que você trouxesse isso para dentro da sua casa. Hoje nós estamos falando da sua casa. Na sua casa pode estar acontecendo uma dessas 3 situações que nós vamos falar. Então traga para dentro, peça para que o Espírito Santo agora mostre para você qual hoje é a situação da sua casa com relação a isso que nós vamos falar. Porque isso fala de pessoas. E essas pessoas são as pessoas da sua casa, da minha casa. Como é que está a minha casa hoje diante disso? Como é que está a minha família diante disso? E esse pastor deixa a sua casa em segurança e vai atrás da ovelha perdida. Essa ovelha, ela estava com um grupo de ovelhas, não estava? Mas por algum motivo ela se perdeu. Não diz por quê. Só diz que ela se perdeu. Extraviou. A minha Bíblia usa essa palavra. Extraviou. Eu vejo que essa ovelha estava desatenta, despreocupada. Ela estava junto, estava com um bando. A sua família estava unida, mas de repente alguém da sua família extraviou. Muitas vezes a pessoa não sabe nem por quê. Né? Essa pessoa que nós estamos falando aqui, ela não sabe nem por quê que ela extraviou. Ela não sabe nem por que ela não vem mais na igreja. Ela não sabe por que ela não ora mais. Ela não sabe por que ela não jejua mais. Ela não sabe por que ela não tem mais aquele primeiro amor que ela tinha pelo Senhor. Ela não sabe. Ela é desatenta, descuidada.
Ela não tem feito isso de propósito. Não, eu vou me perder. Não, ela simplesmente perdeu. Perdeu o rumo. Mas alguém percebeu. Alguém estava atento. E essa ovelha que se perdeu é uma ovelha que precisa de cuidado. Não é uma ovelha que precisa de bronca. Não precisa de bronca. Ela não precisa de pegação de pé. Ela precisa de cuidado. Aqui no texto diz que o pastor saiu para procurar a ovelha. E quando ele achou a ovelha, ele pegou, jogou nos ombros e voltou para casa. Foi essa atitude dessa pessoa que buscou esse perdido. Um perdido desatento, descuidado, que precisa de cuidado. Então, esse desatento aqui, ó, lá da sua casa, sabe, que se perdeu, ele nem sabe por quê. Vai buscar ele, mas é com cuidado. Esse precisa que você carregue ele. Ele precisa disso. Que você vá lá buscar. Ó, vamos comigo, vem aqui. Ó, vamos ler a Bíblia aqui comigo? Vem junto. Joga ele no ombro, leva ele, porque esse que se perdeu precisa de cuidado. É só o que ele precisa. Cuidado. Você está junto com ele. Esse é o desatento da parábola da ovelha perdida. Já a parábola, vamos pular uma aqui. A parábola do filho pródigo, o filho perdido, que o Edivando falou domingo, né, Edivando? Que me fez ficar pensando nisso. Ela já traz um perdido diferente. O primeiro era desatento. Precisava de cuidado. Esse aqui, do verso 11, né? A parábola do filho perdido. Esse daqui, ele não é desatento. Ele não é descuidado. Muito pelo contrário. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele chega no pai, né? Pai, me dá a minha herança, que eu estou saindo. Vou embora. E o pai? Aqui no texto fala que o pai se recusou a fazer isso? Não. O pai já conhecia o filho. Ele conhecia. Mesmo se ele negasse, ele ia embora do mesmo jeito. Por quê? Ele já estava decidido no que ele ia fazer. Mas o texto também diz que ele deu um tempo. Quer ver? Verso 12. Não, verso 11, vai. Parábola do filho perdido. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Então você está vendo aqui, ó, que não se passou muito tempo. Então não foi na hora que ele pegou a herança que ele foi embora. Eu não sei o que ele fez durante esse tempo, porque aqui não fala. Mas ele planejou alguma coisa. Ou planejou para onde ele ia, como que ele ia gastar o dinheiro, eu não sei. Mas ele ficou e depois ele foi embora. Só que esse rapaz aqui, a característica desse rapaz, diferente do outro desatento, a característica desse aqui é rebelde. Porque ele sabe que ele está errado, ele não está fazendo porque ele não sabe. Ele sabe, ele conhece a casa do pai, ele imagina o que tem lá do outro lado do mundo, que ele já quer o dinheiro que é para esbanjar. Ele já vai com o propósito de fazer o que ele foi fazer. O que ele não contava é que ele ia gastar tudo, né? Acho que isso ele não contava. Mas ele já sabia. Ele não era um desavisado. Ele sabia que o lugar para onde ele ia não ia ser do agrado do pai. Mas mesmo assim, ele foi. Isso caracteriza uma pessoa rebelde. Ela sabe que ela não tem que ir, mas ela vai assim mesmo. Esse rebelde que bate o pé, que vai, e por mais
que você fala, da sua família, será que existe alguém assim? Que você fala, você ensina, mas ele não quer nem saber. Ele já tomou a decisão dele e ele vai fazer e acabou. Vai adiantar você ficar batendo na mesma tecla com essa pessoa e falando, e ensinando e explicando? Vai adiantar? A decisão dele já está tomada. Infelizmente ele vai lá. Ele vai fazer o que não é para ser feito. Só que ele foi. O rapaz do texto foi. E o que aconteceu? Quebrou a cara, né? Gastou todo o dinheiro. Estava lá passando fome, sem ter onde ficar. E ele sabia que isso era um risco que ele podia correr. Mas ele foi. E aí, um belo dia, ou um triste dia, né? Ele está sendo empregado, tratando de porcos. E ele tem vontade, de tanta fome, ele tem vontade de comer o que os porcos estavam comendo. E nesse momento, como a gente diz, cai a ficha, né? Nesse momento ele para, fala, poxa, vou voltar. Mas esse momento, queridos, não mostra que ele não caracteriza ainda um arrependimento nele genuíno. Sabe aquele arrependimento que dói, assim, que rasga a gente? Vocês já sentiram isso? Eu já. Um arrependimento que parece que vira você assim, te torce. O que ele sentiu nesse momento foi fome. E ele lembrou da comida da casa do pai dele. Então ele foi movido para voltar para casa, primeiro pela fome. E quando ele volta para casa, aí sim ele entra num processo de arrependimento. É um processo, querido. Arrependimento não é assim, ó, dormi, acordei, nossa, estou arrependido, pronto. Está tudo acertado, está tudo pronto. Não. Arrependimento é um processo. Ele tem um ponto de início. Depois desse ponto de início, tem um caminho a ser percorrido. E esse rapaz teve um caminho a ser percorrido. E esse processo do arrependimento, nessa situação aqui do filho pródigo, que tem uma característica rebelde, ele precisa de um cuidado especial. Assim como o desatento precisou de um cuidado, de alguém carregar ele, levar ele. Esse rebelde, ele precisa de amor. Porque quando esse rebelde volta para casa, vai adiantar. Você acha que você vai ajudar no processo de arrependimento dessa pessoa? Você ficar lembrando para ele que ele não deveria ter ido? Ou como foi ruim aonde ele estava? Ou que ele já sabia que não era para ir? A gente faz essas coisas assim, não é? Quando a gente tem um pecador que se arrepende, um rebelde que se arrependeu do que ele fez, que ele viu que ele quebrou a cara, que ele não deveria ter feito aquilo, que ele sabia que era errado, mas mesmo assim ele foi. E quando ele volta, a nossa primeira atitude é acusar. Eu falei para você não ir, eu falei que ia dar errado, você sabia, mas eu não te avisei. Mas eu falei para você não fazer isso, eu falei para você não fazer aquilo. Agora, olha aí, você perdeu todo o dinheiro. Esse dinheiro já era, não tem como recuperar mais. Querido, você acha que isso vai ajudar essa pessoa que está no processo de arrependimento? O texto diz que não. Porque o que o pai fez quando viu ele de longe? Correu, abraçou, recebeu. E fez o quê? Acusou, dedo na cara dele. Você perdeu dinheiro. O que ele fez, gente? Ele fez uma festa. Mandou fazer uma festa e recebeu o filho de volta. Aqui no texto fala de roupa, acho que de calçado também fala, de sandália. Ele recebeu esse filho com amor. Ele recebeu com amor, querido. Se você tem alguém na sua casa,
ou se você se encontra nessa condição, receba essa pessoa com amor. Não receba com acusação, porque não vai funcionar. Não vai dar certo. A pessoa vai embora de novo. E aí, ele foi embora porque ele quis? Não, ele foi embora porque eu não ajudei. Então receba esse com amor. O rebelde a gente recebe com amor, porque a palavra de Deus diz que o amor constrange. O amor de Deus constrange. Você já se sentiu assim? Na presença de Deus, que você começa a chorar, não sabe aonde se enfiar? Ai, Deus, quero me esconder. Porque o amor de Deus é tão grande que tem hora que a gente quer se esconder. E esse pecador, ele precisa desse amor da nossa parte. Ele precisa desse amor poderoso. Esse amor que você só vai conseguir dar para essa pessoa por Deus mesmo. Porque por nós a vontade de ficar falando um monte, não dá? Dá vontade de... Não pode, é amor. Agora, a gente ainda tem uma parábola. Que eu deixei a do meio de propósito aí, para o final. A parábola da moeda perdida. Algumas bíblias falam sobre dracma perdida, né? E essa parábola eu quero ler com vocês. Lucas 15, verso 8. A parábola da moeda perdida. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá vendo aqui de novo, ó? Festa, achou a dracma. Festa, chamou todo mundo, comemorou, mas a Bíblia aqui também diz que a festa ainda maior está sendo no céu com os anjos, por conta de um pecador que se arrependeu. Então vamos ver onde que se encaixa essa parábola aqui. Nós temos uma mulher que perdeu uma moeda. E aqui, pelo texto, a gente vê que ela perdeu isso dentro da sua própria casa. A primeira parábola, o pastor sai com as suas ovelhas e perde uma, extravia no caminho. Então eles saíram. A segunda que a gente leu, o filho perdido, ele decide sair. Ele sai do ambiente seguro da sua casa, do seu pai, e sai. Essa daqui não, essa se passa dentro da própria casa. Ninguém saiu. Não é ninguém que se perdeu lá fora. Eu saí, eu quero me perder. Ou, me perdi. Não. Aqui diz que esse perdido está dentro da sua casa. Ele não está fora. Como é que alguém se perde dentro? Como é que você já perdeu coisa dentro da sua casa? Eu nunca perdi. Né, amor? E a maioria das vezes que eu perco, não acho, quem acha é o Vaguinho que acha em casa. Amor, não sei onde está tal coisa. Aí ele vai lá, ele acha. Na casa da minha mãe também é ele que acha. Tudo ele vai lá e ele acha. E essa mulher perdeu dentro da sua casa. Né? Então, essa família, nossa família, sua família, ela pode ter alguém perdido dentro de casa. Esse perdido aqui, ele continua indo na igreja, ele continua indo na oração, ele continua fazendo tudo normal. Só que ele está perdido. E a gente nem percebeu. Nem se deu conta que ele está perdido. Porque essa pessoa, ela tem uma característica introvertida, fechada, na dela. Já viu gente assim? Que é na dela? Você nem percebe.
Às vezes que a pessoa está lá, está na dela. Esse, embora esteja introvertido, na dele, quietinho, mas o texto ainda fala de arrependimento, de pecado. Então esse também está em pecado. Também está. Ah, mas ele é tão quietinho, introvertido, está na dele, né? Ninguém nem viu. Mas tem algo errado. Tem algo errado aqui. Existem pessoas com essa característica? Sim, existem. Mas aqui no texto diz que essa pessoa específica, ela está em pecado. Tem alguma coisa errada. Por que tem errado? Porque a mulher vai procurar. A mulher deu conta que tem alguma coisa errada. E essa mulher vai procurar. E quando ela percebe, aqui no texto, diz assim, cadê? E perdendo uma delas, as moedas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Aqui fala sobre acender a candeia, né, a luz, e varrer a casa. Querido, esse perdido aqui, introvertido na dele, que muitas vezes a gente nem percebe que está perdido, está aqui dentro, mas está perdido. Porque as atitudes dele não mostram que ele está perdido. Por isso que muitas vezes a gente não percebe. Mas essa pessoa percebeu que esse perdido tem algo de valor que está faltando. Porque moeda, dinheiro, fala de algo de valor. E ela percebeu. Está faltando um valor aqui. E se deu conta e foi procurar. E o que ela faz? Acende a candeia para dar luz. O que é essa candeia? É a palavra de Deus. Quando você se dá conta de alguém nessa condição, você tem que levar a palavra de Deus para essa pessoa. Tem que levar. Abrir a Bíblia e ficar pregando. Primeiro lugar, com a sua vida. Você tem que levar a palavra de Deus com a sua vida. Levar a luz com a sua vida. Levar Cristo com a sua vida. Mas aqui também fala, no texto, que ela varreu também. Você varre um lugar, por quê? Por que você tem que varrer um lugar? Porque tem o quê? Sujeira. Você não vai varrer um lugar que não tem sujeira. Você vai varrer um lugar que tem sujeira. Você vai acender uma candeia no lugar que está escuro. Essa pessoa, introvertida, tímida muitas vezes, ela tem dificuldade com essa sujeira. Ela precisa de ajuda para poder limpar essa sujeira. Tanto a sujeira dela própria, que está nela, quanto a sujeira que jogaram nela. Porque às vezes a sujeira nem foi ela que criou, mas jogaram tanta sujeira nessa pessoa que ela se sujou. E isso também é pecado, querido. Isso também é pecado, sabia? Quando tantas pessoas jogam coisas em você e você recebe isso e você aceita, você cai em pecado. Porque nós não podemos aceitar a sujeira nem a nossa e nem a dos outros. E aqui diz que essa mulher acendeu a luz, diz que essa mulher varreu a casa até encontrar. Até encontrar. E quando ela encontrou, e quando ela conseguiu ajudar essa pessoa, ela chamou todo mundo e fez a maior festa, assim como nas outras parábolas. Então nós temos sim que fazer festa quando a gente encontra um pecador que se arrepende. A gente tem que fazer festa sim. A gente tem que ajudar sim. E a característica dessa pessoa específica, introvertida, ela precisa de alguém que facilite a volta dela para Cristo. Nós temos que ser um facilitador para essa pessoa. Não vai adiantar você acusá-la. Não vai adiantar, igual na primeira parábola aqui, o pastor pega a ovelha, põe a ovelha no ombro e traz.
Não é assim que ele fez? Se você fizer isso com essa pessoa, que está nessa condição, toda tímida, introvertida, você pega ela, você traz, não, vem aqui, vamos todo mundo junto. A hora que você sair, sabe o que ela vai fazer? Vai voltar para o lugar de onde ela estava. Isso não vai funcionar com essa pessoa. O que funcionou com o primeiro, o cuidado todo que você teve com o primeiro e carregou, e trouxe junto, e veio com você, com esse aqui, não vai adiantar. Porque você tem que facilitar a vida desse aqui. Você tem que ensiná-lo aonde ele tem que ir. E de vez em quando, empurrar. Sabe, empurrar essa pessoa? Você tem que empurrar ela. Porque se você carregar e você não ensinar ela como é que ela vai, assim que você se distanciar, ela vai voltar. Porque ela não aprendeu. Ela precisa que você facilite o caminho dela para Cristo. E não que você carregue ela. São coisas diferentes. Você facilitar alguém, você ensinar, você ajudar ele a tirar a sujeira. Ajudar ele a tirar a sujeira. Não é tirar a sujeira dele. É ajudá-lo a tirar a sujeira. Mostrar o caminho. E o primeiro não. O primeiro você carrega. Porque de tanto você carregar, ele vai entender. Ele não vai mais estar desatento. Esse aqui não. E esse aqui, se você ficar nele, como lá no filho pródigo, que é amor, não é? O pai recebeu e amou ele, e fez aquela festa, e pôs roupa nova. Se você fizer isso com essa pessoa aqui, também não vai dar resultado. Por quê? Ele já é todo assim, ai, ó céus, ó vida, ó chuva. Não é só amor que vai funcionar com ele. Você vai ter que dar amor nas 3 situações, né, gente? Amor é amor. Só que o filho rebelde precisa de uma dose de amor maior. A ovelha perdida precisa de amor, sim, mas precisa de cuidado especial. Agora esse aqui, se você ficar só amando, a gente brinca assim, né, babando em cima, né? Ele vai continuar lá. Ele precisa ser ajudado, incentivado. Muitas vezes empurrado para aprender o caminho aonde é. Né? São situações diferentes. E eu creio que essas situações, elas estão dentro das nossas famílias. Elas estão, muitas vezes, dentro da nossa casa. Elas estão, de repente, hoje aqui, entre vocês. Principalmente essa da dracma perdida, que é a pessoa que está lá, que está caminhando, que está junto, mas não está. A pessoa está lá, mas não está. Como que é isso? Ela está, mas ela ainda não entendeu. Que o acesso é livre. O acesso ao trono é livre. Que o acesso a Deus é livre. Ela só fica lá, né? Se protegendo, se defendendo. E não vai para Deus. Então que o Espírito Santo mostre hoje, nessa noite, para cada um de nós, como é que está a nossa casa. Como é que está a nossa família. Como é que nós estamos. Será que nós estamos na condição de uma dessas ovelhas? Ou será que na condição de uma dessas ovelhas dentro da nossa casa, a gente tem se comportado com essas ovelhas de forma correta? Não é? Aquele rebelde, você tem acusado ele? Não, não vai dar certo. Aquele todo introspectivo, você tem carregado ele para onde você vai? Será que isso vai dar resultado? Não é? Aquele que precisa ser carregado junto com você, será que você está só dando amor para ele? Só amor, eu te amo, festa todo dia para ele, e depois vai embora, e ele vai ficar lá. As pessoas são diferentes. Não existe receita para tratar as pessoas todas iguais. Não existe isso. E nós temos perdido a nossa família, porque a gente acha que a gente faz isso com um e tem que dar certo com o outro.
a gente faz isso com o outro, tem que dar certo com todo mundo. E não é assim que funciona. Não é. E algumas vezes precisa do nosso reconhecimento também de dizer, eu não consigo cuidar dessa pessoa, eu não consigo, me socorre, não consigo. Eu confesso que no caso desse filho pródigo, eu teria dificuldade de cuidar dessa pessoa, de amar essa pessoa, eu tenho dificuldade. Eu preciso que Deus me ensine, e o duro é que Ele vai me ensinar a me trazer uma pessoa assim, né? Eu tenho dificuldade. Eu vou ter mais facilidade com o introspectivo, de facilitar o trajeto para ele, de mostrar o trajeto para ele. De ficar carregando alguém comigo o tempo todo também, eu tenho dificuldade. Então eu preciso pedir ajuda para alguém, se eu tiver alguém nessa condição a qual eu preciso ajudar. Eu preciso que alguém me ajude a ajudar essa pessoa. Porque eu vou ter dificuldade. E às vezes a gente não quer pedir ajuda para ninguém, não é? Ah, é minha família, eu me viro. Não, é minha família, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, é minha filha. Não, eu tenho que dar conta, ninguém tem nada a ver com isso. E não é assim, queridos. Não é isso que Deus ensina a gente. Deus nos ensina a amar. Não é? O próprio Jesus, na sua perfeição, quando nós vemos as histórias de Jesus, a gente vê que cada pessoa, ele trata de uma forma diferente. É uma forma diferente para cada um. Um cego, ele faz de um jeito, o outro, ele faz do outro. Um coxo é de um jeito. Um que morreu, ressuscita de um jeito, outro que morreu é de outro. Não é tudo igual, porque as pessoas são diferentes. E nós precisamos aprender que as pessoas são diferentes. Só para a gente recapitular isso, então. O que esses textos, 3 textos, têm em comum? Todos têm uma pessoa perdida. Todos têm alguém envolvido no processo de retorno dessas pessoas. Todas essas histórias têm. Alguém que se envolveu para que essas pessoas pudessem retornar para Deus. Todas têm arrependimento, porque sem arrependimento não tem caminho de retorno. Aliás, sem arrependimento não tem caminho nem de permanência, né? Sem arrependimento não tem negócio. Eu tenho que me converter todos os dias, eu tenho que me arrepender todos os dias. Então, o arrependimento, ele faz parte desse processo aqui. E todas têm uma comemoração no retorno dessas pessoas, todas. Seja com as pessoas, ou seja no céu. Todas elas têm. Todas elas têm. E o perfil de cada um desses perdidos, né, é diferente. Cada um dos perdidos é uma pessoa totalmente diferente da outra. Portanto, a forma de trazê-los de volta também é diferente, porque Deus é criativo. Deus é criativo. Deus faz nova todas as coisas. Deus surpreende a gente todo o tempo. Deus é Deus. E nós precisamos aprender muito, muito mais desse Deus. Muito, mas muito mais. Para que a gente possa cumprir o ID que Ele colocou sobre as nossas vidas. Né? ID fazer discípulos. ID levar a palavra de Deus. E principalmente, querido, para aqueles da nossa casa. Principalmente os de dentro da nossa casa. Aonde a gente convive, aonde a gente precisa ser exemplo, aonde a gente mostra quem realmente a gente é. Não é? Que aqui, a Milene pregando aqui, quem diz que eu sou igual na minha casa? Os 3 que estão ali, pode dizer. Os outros não. Né? Os 3 que estão sentados aqui sabem. Quando pisa no meu pé, o que eu faço? Eles sabem. Né? Vamos ficar de pé, amados. Mateus, por favor.
Aleluia. Aleluia. Querido, coloque diante agora de Deus quem é o perdido que está lá na sua casa, que está lá na sua família. Ou se de repente é você que está numa dessas situações de perdido aqui, coloque isso diante de Deus. E também coloque agora nesse momento diante de Deus você enquanto ajudador do perdido. Se você identificou que você tem um desses perdidos na sua casa, como é que você vai se comportar de agora em diante com esse perdido? Será que você está fazendo certo? Será que não? Então peça para que Deus direcione você no que você tem que fazer. Como é que você tem que agir? Como é que você vai conseguir ajudar essa pessoa que está no processo de retorno? Como é que as coisas podem ser melhores dentro da sua casa? Peça para que Deus mostre isso para você agora em nome de Jesus, amém? Pode fechar seus olhos, pode orar, você com o Senhor, enquanto eles vão tocar um louvor, amém? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensinou hoje aqui nessa noite, Pai, mais um pouco da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a partir de agora eu vou ter uma atitude diferente com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão no processo de retorno. Pai, em nome de Jesus, me auxilia, ó Pai, com Teu Espírito Santo, nas palavras, nas atitudes, em todas as coisas, ó Pai, para que eu não venha, Senhor, a fazer aquilo que venha prejudicar em vez de ajudar, Pai, essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, dê também, ó Deus, essa porção a cada um dos meus irmãos, Pai, para que eles possam, Senhor, nessa noite identificar cada situação, cada pessoa, e que eles possam ser revestidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para que tenham atitudes diferentes, Senhor, em nome de Jesus. Você abra o seu coração hoje, nessa noite, para que o Rei da Glória entre e faça diferença na sua vida, e faça diferença na vida daqueles que estão perto de você, faça diferença na sua família, porque se Jesus entrar na sua vida, se Ele for o Rei da sua vida, com certeza você terá uma atitude diferente. Aleluia, Jesus. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória.
sua família que ainda não encontrou o Senhor Jesus, ou aqueles que por algum motivo se perderam no caminho, coloque eles diante do Senhor agora. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Glórias a ti, Senhor. Jesus, o Rei da Obrigada, glória. Pai, pela tua palavra hoje sobre as nossas vidas e que ela venha fazer diferença e nos trazer vida, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Amados, separe a sua oferta agora ao Senhor. Vamos ofertar, oferecer aquilo de melhor que nós temos para o nosso Deus, amém? Aleluia. Pode trazer, querido, sua oferta. Amém. Aleluia. Estenda suas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Mais uma noite nós estamos aqui na tua casa, ó Pai, ofertando, dizimando e trazendo, ó Deus, aquilo de melhor que nós temos no teu altar, Senhor. Que o Senhor multiplique, ó Pai, cada uma dessas ofertas sobre a nossa vida, sobre a casa do avivamento e sobre este lugar, Pai. E nós confessamos, ó Senhor, a multiplicação em nome de Jesus. Amém, querido? Que você guarde essa palavra no seu coração e que ela possa te ajudar naquilo que nós, nos ajudar naquilo que nós estamos tendo de dificuldade dentro da nossa casa, amém? Uma noite abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém.